E aí, você já se perguntou se vale a pena investir em dólar ou alguma outra moeda estrangeira? Por que você deveria fazer isso e por que isso poderia ser importante para a sua carreira e para a sua vida no mundo dos investimentos? Mas para começar aqui, a gente vai falar sobre um exemplo. Pense que você tem alguns investimentos no Brasil, todos em real. Então você tem dinheiro, você tem casas alugadas, você tem alguns outros investimentos onde o seu dinheiro está empregado ali. Todo o seu dinheiro está dentro do Brasil. Nesse caso, se acontece algum problema dentro do país e a moeda real se desvaloriza naquele momento, isso quer dizer que todos aqueles seus ativos eles perderam valor. O que podemos dizer isso com a recente subida do dólar? O dólar subiu a mais de R$ 6 e quando olhamos para os ativos do Brasil, esses ativos se desvalorizaram perante a uma outra moeda. Isso quer dizer que as pessoas que têm dólares agora, eles conseguem comprar coisas no Brasil com menos dinheiro. Isso quer dizer o quê? Se com dólar eles antes eram R$ 5, agora com dólar é R$ 6, eles conseguem comprar agora um ativo que é R$ 6 só com dólar. Isso fez o quê? Que a moeda corrente do Brasil, que é o real, perdesse valor perante outra moeda já existente. Então, quando falamos em investir em dólar, quando falamos em colocar o dinheiro em outra moeda, estamos dizendo que estamos colocando o dinheiro na mão de outro país, basicamente, e confiando que aquela moeda pode se valorizar com o tempo. Mas o que é essa valorização? Como isso pode ocorrer? Então, pode ocorrer de algumas formas, tá? Quando a gente olha para o cenário do Brasil, a gente vê que o dólar, no tempo, né, em todo momento, desde que o Plano Real foi feito, o dólar ele tem uma tendência de alta, então ele só subiu. O dólar um dia ele já foi pareado com o real brasileiro, então era um para um, era um dólar para um real. Hoje temos um cenário que, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o dólar está 5,90, 91, está por aí. Hoje podemos ver que o dólar, com o tempo, ele cresceu. Hoje ele vale 5 vezes, quase 6 vezes mais que o próprio real. Então, quando vemos aí a diferença do câmbio, né, e como isso alterou com o tempo e como o real ele se desvalorizou e perdeu de acordo com outras moedas, vemos que é importante diversificar. E o que é isso diversificar? Uma coisa é ter só real na carteira, outra coisa é ter real e outros tipos de moedas. Porque se o real se valoriza perante as outras moedas, você ganha. Mas se o real se desvaloriza perante as outras moedas, você ganha também. Então, independente da qual moeda está subindo mais ou está caindo, você está ganhando, porque você está exposto aos dois mercados, você está exposto a todos os lugares. É o princípio de não colocar todos os ovos em uma cesta só, não colocar tudo em um só lugar. É saber que quanto mais diversificada a sua carteira de investimentos, quanto mais diversificado é onde você investe e os lugares onde você coloca seu dinheiro, isso vai lhe trazer uma valorização ainda maior com o tempo. Isso vai fazer com que você corra menos riscos. Mas isso também quer dizer que pode ser um pouco complexo você fazer isso. Então, para isso, a gente tem algumas formas, tá? Que a gente pode investir. Mas antes de a gente chegar no modo de como a gente pode investir, algumas formas de investir em dólar, é importante saber que existem moedas que são consideradas fortes. O que seria uma moeda forte? Seria a moeda basicamente que quando alguma coisa acontece no mundo, os investidores correm para lá porque eles entendem que aquele país, aquele local, que é um local seguro para eles manterem o dinheiro deles, sabendo que isso não vai se desvalorizar ou vai perder com o tempo. Um exemplo foi na pandemia. Na pandemia o dólar subiu muito, mas o dólar não subiu só por razões internas Brasil, mas ele subiu porque muitos investidores tiraram o dinheiro deles do Brasil e correram para o dólar, porque é uma moeda que eles confiavam. O que é que isso quer dizer? Quando há um cenário de risco, que algo pode acontecer, que os mercados podem cair muito e que eles podem perder muito dinheiro, um montante muito alto do seu patrimônio, eles vão correr para um lugar que eles entendem que é mais seguro eles colocarem o dinheiro deles lá. Então a retirada do dinheiro do Brasil e colocar esse dinheiro em outro país vai fazer com que o real se desvalorize, porque eles estão vendendo, né? Já que no mercado trabalhamos com oferta e demanda, então quanto maior a demanda,
maior seria o preço do produto, né? Então, se tem muita gente querendo comprar, é possível que o dono do produto suba o produto sem perder as vendas, né? Sem parar de vender. Então, a mesma coisa acontece com real e dólar. As pessoas preferem comprar dólar do que comprar real. Se você está no Brasil, você diz, não, eu prefiro real. Mas se a gente falar do mundo global, né, as pessoas preferem o dólar. Então, hoje, quando a gente olha para o dólar e para a moeda, a gente vê que ele é uma moeda global, é globalizado, ele é utilizado em vários lugares. Então, quando você faz uma compra em algum site internacional, esse preço é lastreado em dólar. A gasolina é lastreada em dólar. Produtos eletrônicos, celulares, computador, muitos vêm de fora do país. Então, carros, eletrodomésticos, muitas coisas são feitas lá e importadas para cá. Então, tudo isso ele está sendo lastreado em dólar. Então, é uma moeda forte e é onde os investidores concentram o seu patrimônio. Né? Quando você investe em dólar, você está basicamente abrindo, na verdade, as portas para o mercado global, colocando o seu dinheiro em um lugar que é globalizado. Então, ao investir em dólar, você está colocando seu dinheiro em um lugar onde as economias mais estáveis do mundo colocam seu dinheiro, onde elas estão, na verdade. Né? Dólar, ele não é só um ativo financeiro, mas é uma moeda que tem se provado ao longo do tempo. A desvalorização do dólar é muito pequena referente ao que é a desvalorização do real no tempo, né? O real hoje você precisa de quase R$ 6 para comprar um dólar, aonde o dólar, mesmo que ele tenha sido desvalorizado perante o ouro e outras coisas, ele ainda continua ganhando quase todas as moedas correntes, né? Todas as moedas globais no mundo. Então ele continua se valorizando perante as outras moedas. Isso vem para mostrar o quanto esse ativo ele pode ser importante você manter em sua carteira. E para isso vocês têm algumas formas de investir em dólar. Uma das primeiras formas seria você comprar diretamente o dólar. Como é que você conseguiria comprar o dólar? Você compraria através de alguma corretora, onde você consegue transferir o seu dinheiro de real para dólar. No caso, através do câmbio, você compraria dólar, no caso, em reais, a partir dos seus reais, você compraria dólares e investiria, e você, a partir desse momento, conseguiria investir o seu dinheiro de alguma forma. Poderia ser em bonds, poderia ser em ETFs, poderia ser em ações que estão lá no mercado global, no caso em dólares, existe várias formas. Os bonds seria assim como o Tesouro Direto brasileiro, ações normais, assim como são ações listadas na B3 no Brasil. Essa seria uma das formas, tá? Porém, ela é uma forma mais complexa. Quando você for fazer seu imposto de renda, às vezes é um pouco mais complexo, você não vai conseguir fazer, você não vai saber fazer. Seria a forma mais interessante, porque você vai realmente comprar o dólar, né? Então você vai ter essa moeda. Mas não quer dizer que se você não compra dólar, você não pode estar exposto ao dólar. Existem outras formas de você estar exposto ao dólar sem necessariamente comprar eles, tá? Uma das formas é pela própria B3 no Brasil, que seria onde você consegue comprar ações, ETFs, BDRs e muito mais. Você conseguiria comprar um ETF de IVVB11, que seria um ETF que replica o S&P 500, que seria as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E basicamente, ao comprar um ETF de VB11, você vai estar investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos de uma vez só. Isso quer dizer o quê? Apesar de você estar comprando um ativo em dólar, você está comprando um ativo que ele é diversificado. Você não está comprando um ativo que é específico, né? Você poderia investir em bonds ou em uma ação específica dos Estados Unidos ou de qualquer outra moeda, mas nesse caso você não está diversificando, né? Você está colocando dinheiro em outra moeda, mas não está colocando esse dinheiro em diversos lugares. E você está colocando em um lugar específico. Você corre dois riscos, ou de subir ou de descer. Na melhor das hipóteses é você ter tudo diversificado, porque quanto mais você diversifica, você acaba correndo menos riscos. Apesar de você ter muitas vezes ativos muito arriscados na sua carteira, os ativos de menos risco eles vão fazer com que sua carteira se torne balanceada, né? E balanceie com o tempo. Então, se um ativo de risco cai muito, alguns ativos que não são às vezes tão arriscados ou que mesmo que sejam arriscados subiram, eles vão balancear e a perda na sua carteira que você poderia ter, às vezes
vai ser irrisória. Ou, às vezes, com sua carteira em queda, alguns ativos, no caso, em queda, você ainda vai conseguir ter lucro, porque alguns outros ativos conseguiu superar a queda de outros. Então, a importância de diversificar, né? Continuar sempre diversificando. Existem outras formas também de você investir diretamente do Brasil, que seria com os BDRs. O que são os BDRs? São Brazilian Deposit Receipts. Seriam recibos de depósito bancários, onde realmente você está comprando uma empresa que está listada fora do Brasil, mas você recebe um recibo por isso. Você não compra diretamente lá, mas você tem um recibo que equivale àquele papel daquela empresa, que pode ser dolarizada. Então, nesse caso, você também está investindo fora, no caso está se expondo fora do Brasil, mas nesse caso você não está diversificando sua carteira, né? Você vai estar comprando um ativo. Então, para que você tivesse algo diversificado nesse caso, você teria que comprar mais de um BDR de várias empresas, às vezes algum bond, que seria equivalente a uma renda fixa brasileira, tá? Então, BDRs internacionais, eles são interessantes, tá? Mas quando você está começando e não tem ainda uma alta fonte de renda ou não vai conseguir alocar o seu dinheiro em vários ativos, às vezes é melhor começar com um ETF, porque ele já vai te dar um caminho mais fácil, vamos dizer assim. Ele vai te dar vários investimentos em um investimento só. Você vai conseguir investir basicamente em 500 empresas, basicamente com um único investimento, tá? Com BDRs você pode ter a possibilidade de melhores retornos, mas também tem a possibilidade de maiores erros, tá? Então é mais complexo às vezes escolher e entender. Então, para tudo é interessante você analisar seu perfil do investidor, qual é o melhor para você, o que pode ser mais complexo. Às vezes seria melhor você optar por alguma coisa que é menos complexa, mas que você acha que faz mais sentido para você. Às vezes você quer ir pelo caminho mais complexo também. Não tem uma bala de prata, não tem um melhor caminho a escolher. Vai o que faz sentido para cada um. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo, curte o vídeo, compartilha com alguém que você acha que precisa saber desse conhecimento.